Hoje a gente vai falar um pouco sobre áreas. Mais especificamente, a gente vai falar um pouco sobre a área do trapézio, do quadrado e do retângulo. Vamos começar falando da área do trapézio. Vamos considerar que esse quadrilátero ABCD é um trapézio. Vamos considerar que AB é paralelo a CD, ou seja, esse lado aqui, AB, está sobre uma reta que é paralela à reta que dá suporte ao lado CD. Esses dois são paralelos. Bom, isso aqui então é um trapézio e vamos supor também que a distância entre AB e CD é H. Então a área desse trapézio vai ser a soma das bases AB mais CD multiplicado pela altura H, isso tudo sobre 2. A gente pode escrever isso assim. Não se preocupa com esse 3 aqui não. Deixa eu tirar ele daqui. Esse 3 é do exemplo de baixo. Bom, então a área de um trapézio é dada pela soma das bases, a área é dada pela soma das bases multiplicado pela distância entre as bases dividido por 2. Se você quiser pode colocar um parênteses assim. Isso aqui pode ser escrito assim também, né? Área igual a... para facilitar, vamos chamar esse de cima de B minúsculo e o de baixo de B maiúsculo. B mais B vezes H dividido por 2. Essa forma de escrever vai nos levar a uma outra coisa que também aparece, que é a soma das bases dividido por 2 é o que a gente chama de base média. É o que a gente chama de base média. Então a área também pode ser a base média, vamos chamar essa base média de BM. A base média, que é essa parcela multiplicada pela altura. Cuidado para não se confundir e achar que você tem que dividir por 2. Isso tudo é a nossa base média. Isso tudo é a nossa base média. Então a base média multiplicado pela altura me dá também a área. Não preciso dividir por 2. Só divido por 2 quando eu somo as bases e multiplico pela metade da altura. Ou pego a média das bases, que é a base média, e multiplico pela altura. Vamos a um exemplo. Só tirar esse menu daqui. Pronto. No nosso exemplo aqui tinha um 3. Eu apaguei. Aqui era 3. Pronto. Então vamos supor que isso aqui é um trapézio. Então que essas duas bases são paralelas. Então vamos supor que AB e CD são paralelos. Tá? Então AB paralela a CD. E isso é importante. Você tem que identificar as bases antes de começar. Isso aqui é a altura, 6, já que isso é a distância entre as duas bases. Então, a área do nosso trapézio... importante. Às vezes a área aparece com essa notação. A, B, C, D. Isso significa área. Tá? Isso é o mesmo que área. Pode ser que apareça assim também. A, B, C, D. Mas o mais comum é esse. Então a área vai ser a soma das bases. 3 mais 7 vezes a nossa altura, 6, sobre 2. 3 mais 7, 10 vezes 6, 60, sobre 2. Então, no nosso caso aqui, ABCD igual a 30. Beleza? Então a área desse quadrilátero é 30. Vamos continuar. Retângulo.
Bom, um retângulo, né, ele tem os quatro ângulos de 90. Esses quatro ângulos aqui são iguais, todos eles valem 90 graus. Isso é a definição de retângulo. Qual é a área de um retângulo? Vamos chamar esse lado aqui de B, minúsculo, e esse lado de A. Obviamente, como ele é um retângulo, aqui tem que ser A e aqui B, porque a gente sabe que num paralelogramo os lados opostos são congruentes. A área de um retângulo é simplesmente o produto dos seus lados. Então é A vezes B. O produto dos lados consecutivos, para ser mais claro. Tá? Então é simples. Basta multiplicar a altura pela largura, ou se você tem um retângulo assim, e aí repare que isso não muda nada. Eu continuo tendo exatamente a mesma área. Então, se a gente pega o nosso retângulo anterior e simplesmente gira, eu vou ter A, B, C, D, onde aqui passa a ser B e aqui A. E aí eu continuo tendo a mesma área, só que escrevendo assim, área igual a B vezes A. Como a gente sabe que A vezes B é igual a B vezes A, essas duas áreas são iguais. Tudo bem? Vamos a um exemplo simples aqui. Digamos que esse quadrilátero, né, é um retângulo, já que todos os ângulos são de 90. Então, ABCD é um retângulo. Acontece que aqui a gente não tem um dos lados. Né? A gente tem uma diagonal e um lado. Mas se esse lado é 3, esse lado também é 3. E esse triângulo aqui ó, é retângulo. Como ele é retângulo, a gente pode usar o teorema de Pitágoras para encontrar esse outro lado. Com o teorema de Pitágoras, a gente vai ter 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. 5 ao quadrado vale 25, 3 ao quadrado 9. Com isso a gente fica com 25 igual a 9 mais x ao quadrado. 25 menos 9, 16, que vai nos dar x ao quadrado igual a 16, e portanto x só pode ser 4, já que a medida tem que ser positiva. X é 4, esse valor aqui sendo 4. Agora a gente sabe que essa área é 4 vezes 3. Então, a gente pode concluir que a área é igual a 12. Certo? Vamos continuar um pouco mais e dar uma olhada na área do quadrado. Um quadrado a gente sabe que ele tem os quatro lados iguais e quatro ângulos de 90. Certo? A sua área é simples. Como ele também é um retângulo, a gente pode escrever como sendo L vezes L, que é o mesmo que lado ao quadrado. Tá? Então basta pegar essa medida, que é o lado, e elevar ao quadrado, como a gente fez aqui. Bom, mas isso só seria simples demais. Às vezes a gente tem uma outra maneira de calcular a área do quadrado. Vamos supor que eu tenho um quadrado com diagonal D e lados medindo L. A gente sabe que se eu uso o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, eu obtenho a seguinte relação: D igual a lado vezes raiz de 2. Então, lado vai ser a diagonal dividido por raiz de 2. Perceba que D é a diagonal. Se eu elevar ao quadrado agora, a gente vai ter o seguinte: L ao quadrado igual a D ao quadrado sobre 2, que é o quadrado de raiz de 2. Só que L ao quadrado é a nossa área. Ou seja, a área também pode ser, vou escrever isso assim,
a área também pode ser a diagonal ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, você pode pegar o lado e elevar ao quadrado, ou a diagonal e elevar ao quadrado e dividir por 2. Nos dois casos, você vai ter a área do quadrado. Vamos a um exemplo. Digamos que o seu quadrado, e aí aqui, ó, cada uma dessas medidas não vamos chamar de D, não, vamos chamar de L. L, L, L e L, né? Os quatro lados iguais, e eu tenho a diagonal valendo 1. Bom, se isso é um quadrado, podemos fazer área, como vimos antes, área igual a diagonal, que é 1, ao quadrado, dividido por 2. Portanto, a nossa área vale 1 dividido por 2. Uma sugestão é você tentar encontrar o L usando a expressão que demos anteriormente, que é L igual, aliás, voltando, né? D igual a L raiz de 2. Com isso você tem L igual a D sobre raiz de 2. E aí tentar encontrar o L e calcular a área usando área igual a L ao quadrado. Né? No final você deve encontrar a área igual a 1 sobre 2. Beleza? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e até mais.